o autoconhecimento pode impactar a autoestima e a saúde de uma pessoa? Essa é uma boa pergunta, porque o tanto de gente que chega no consultório achando que é uma pessoa e é outra não está no gibi. Então o autoconhecimento vai fazer por baixo eu lidar com a realidade. Eu tirar aquilo que eu acho que eu sou para ver o que eu realmente sou. E aí vem as crenças. Porque se eu cresci com alguém falando, essa menina é muito brava, essa menina é muito brava, o que eu coloquei na cabeça? Eu sou brava. E para sustentar essa identidade, eu vou agir como brava. Porque se eu não agir como brava, sabe o que a minha mente vai dizer? Oh, essa não é você não, tu tá fingindo. Então, a sensação de estar decepcionando, frustrando aquela identidade que eu tenho, faz com que a pessoa entre em conflito. E é por isso que é bom o acompanhamento. Porque se a pessoa ela entra numa crise, num conflito sozinha, é complicado ela se guiar. E o psicólogo faz o quê? Pelo menos o psicanalista, ele vai te ajudar a andar no seu próprio mapa. Ninguém conhece seu mapa melhor do que você. Então ele vai trazer luz para coisas que a gente diz que é sombra e a gente finge que não existe. E para eu fingir que não existe, eu me convenço através de uma narrativa, porque somos vítimas das nossas narrativas. E são, por natureza, narrativos, o tempo inteiro. E o tempo inteiro. Então, se eu não consigo reconhecer, o que acontece? Eu entro em crise, a minha saúde emocional não anda simplesmente porque eu não estou me acessando. Então, eu estou vivendo com algo me comandando, não sei por que eu reajo tão brava, não sei por que eu grito no trânsito, não sei por que quando alguém não fala comigo direito eu fico tão afetado, e não vai ver que a raiz disso são necessidades básicas de validação, de reconhecimento. As famosas necessidades não atendidas. Isso! Então a pessoa ela cresceu, não se sentia amada quando criança, ela vai buscar isso a vida inteira. Se ela não se conhecer e aprender o que? Marcia Rosenberg, autocompaixão. Autocompaixão. E é interessante, Marília, isso que você está trazendo, como a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda a você trabalhar com essas matrizes de pensamento para saber aquelas matrizes mais profundas. Então, muitas vezes, um atendimento onde você pode, né, às vezes eu uso muito, quando da especialização em TCC, você poder, a pessoa fala quem ela é, mas quando ela vai passar pelo teste de realidade, como é que ativamente ela vive, não bate, não casa. Por quê? Porque é crença. Ela é uma outra pessoa, mas não se apropriou ainda dessa outra pessoa. Então, como é importante olhar para essas vozes? Eu costumo olhar para minhas vozes. Sempre que eu saio de uma sala de aula, às vezes numa conversa, se eu tiver com desconforto, pergunta o que eu faço. Ana, o que aconteceu? Porque identificar o fato é o princípio. Porque aí eu identifico o que é o sentimento. Mas o sentimento é desconfortável porque normalmente a gente julga o outro. A gente culpabiliza o outro. Mas na verdade não é nada disso. É só uma luzinha vermelha no painel do carro que está acendendo dizendo assim: você está necessitando alguma coisa. Porque se eu não identifico qual é a minha necessidade, eu não vou fazer pedidos. Isso é sensacional o painel do carro. O painel do carro é o autoconhecimento. Porque se eu não tenho o painel do carro, eu falo o quê? O carro quebrou, não presta. Mas se eu tenho o painel, tá sem óleo, é isso que eu vou mexer. O pneu furo, é isso que eu vou mexer. Você sabia que lá na Verbalize, sabe qual que é a atividade que os alunos mais negligenciam? O auto-perceber. O que é o auto-perceber? É você gravar um vídeo, toda aula eles gravam um vídeo. Tem a teoria, a prática, o auto-perceber e o feedback. O auto-perceber eles se assistirem. Bacana. Aí você, por quê? Porque quando eu me assisto, eu tenho um olhar que eu não tenho geralmente. Então isso sobrepõe a minha imaginação sobre mim. E nem sempre isso é fácil. É bem desafiador. E eu queria assim, voltar um pouquinho lá no início, quando eu trouxe a questão das ferramentas. Eu tive a oportunidade de fazer vários anos, décadas de terapia, mas inicialmente foi pelo psicodrama, que eu também tenho formação em psicodrama, e como me ajudava a sair de cena para me observar. Porque a grande sacação, né, o Moreno, é a questão do, né, contracenar, tem a cena, tem o tablado, é assim. Eu falava, atuava, e a psicóloga dizia, né, que na época era sua mãe.
a psicóloga. Né? A sua mãe disse, Ana, sabe um pouquinho, né? Que é com o papel de observador. É impressionante que quando eu me olho de fora, que a filosofia traz isso, olhar de cima, porque você tem uma visão maior, caralho, os insights acontecem. Puxa vida, agora saquei. Por que isso dói tanto? Por que eu falo tanto assim? Ou por que eu tenho tanta essa necessidade de aceitação? Exame é importante, né? É isso. A gente é condicionado a ver as coisas do nosso próprio jeito, de um ponto de vista único. Quando a gente não entende, não quer abrir para outros pontos de vista, entra em diálogos que viram discussões porque não aceita que simplesmente são dois pontos de vista. Não tem aquele desenhozinho que um vê 9 e o outro vê 6? O ponto de vista só deixa de um ponto. Eu tenho que trocar. E o mediador vê tudo, ó, querido, é isso aqui que está acontecendo. Bacana é isso, né? Então acho fundamental esse olhar para dentro para olhar para fora. E olhar para fora também ajuda a olhar para